Fala galera, vamos agora pegar, isso sim, um material super importante. Título do material muito bacana. Como o funcionamento do elaborador de cada banca, diferença entre questões cujo propósito é testar o conhecimento e aquelas cujo propósito é reprovar. Algumas diferenças importantes sobre as principais bancas. Quais as questões mais complexas? Vamos pegar aqui agora para a gente parar e fazer uma aula de exercício. Nosso primeiro momento que a gente para poder fazer uma super revisão. Tá? São 22 questões, vou resolver sem nenhuma pressa. Acredito que em 2 blocos no máximo a gente consiga resolver isso daí. Vamos que vamos? Vamos lá. Questão número 1. Em todos os versos, o pronome sublinhado está corretamente empregado, exceto em. Letra A. Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Ele disse que esse todos é um pronome demonstrativo. E não é pronome demonstrativo. Ele é um pronome indefinido. E por esse motivo, já chegamos à resposta que é a letra A. Ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. Ele chamou sua de pronome possessivo. Tá certinho, né, galera? Vamos que vamos. Letra C. Severino, retirante. Deixe agora que lhe diga. É um pronome pessoal oblíquo. Certo? É um pronome pessoal oblíquo átono. E só para acrescentar, deixe agora que lhe diga. Que diga a alguém. Ele é transitivo indireto. E esse lhe, um objeto indireto. Há uma água clara que cai sobre pedras escuras e que pelo som deixa ver como é fria. Chamou esse cara aqui de pronome relativo. Certinho, né, galera? Há uma água clara que cai. O que cai? Uma água clara. Se refere ao termo anterior. Esse cara daqui, pronome relativo. Onde estava o teu perfume? Ninguém soube. O ninguém é um pronome definido. Certíssimo. Só para a gente confirmar então que o erro foi na letra A. Ele chamou todos de pronome demonstrativo e o todos não é pronome demonstrativo. E sim pronome indefinido. Vamos lá, fazer mais uma questãozinha de classe gramatical. Dois. E o azul virginal, onde as águias e os astros gozam. Muitas aves vivem espiritualizadas. Palavras destacadas classificam-se respectivamente como. E o azul, ele colocou um artigo, porque aqui você tem a presença de quê? De um substantivo. Então você já elimina a letra A, mas quem? Elimina a letra C e a letra E. Beleza? Pode riscar. Vamos na segunda. A segunda já mata. É um azul virginal, onde as águias e os astros gozam. As águias e os astros gozam no azul virginal. Automaticamente, se referindo ao termo anterior, pronome relativo. E aí, com isso, eu já tenho a resposta que é a letra B de bola. Porque na letra D, que é o que estava junto lá, ele chamou onde de advérbio. E não é advérbio. Beleza, rapaziada? Vamos que vamos. Na próxima, a próxima palavra, ele diz que é o quê? Vamos ver. Muitas aves espiritualizadas, não, águias. As águias, fácil, né? Substantivo. E gozam é um pronome definido. Muitas aves, né? Pronome definido. Só para confirmar que a resposta é letra B. Suave na nave. Três.
A retirada da preposição de em a indicação inicial é a de que parará, não implicaria alteração do texto. Por que essa questão caiu em cima de classe gramatical? Porque eu queria que vocês tivessem enxergado aqui que tem uma palavra aqui subentendida. Agora sim, a indicação inicial é a indicação de alguma coisa. A indicação de que a rede tal. Se você tirar o de, você vai ter problema. Por que você vai ter problema? Perdão. Se você retirar o de, não implicaria alteração do texto, quer do ponto de vista morfológico, quer do ponto de vista sintático. A retirada da preposição de, a indicação da tal, não implicaria alteração do texto. Vamos retirar esse cara daqui e vamos lá. A retirada da preposição de. A indicação inicial é a indicação que a rede está alterando. Aqui, se você retirar esse de, você não vai ter erro gramatical. A indicação inicial é aquela, lembra disso? É aquela que a rede está alterando. Esse ato daqui, diante do de, ele é um pronome demonstrativo. Então, se você retirar, o que ele afirma é que não implicaria alteração de sentido. Não implicaria? Implicaria. Por que implicaria? Porque do jeito que está... O gabarito dessa questão está errado. Porque ele afirma que não vai implicar alteração. Se você deixar o de, você vai ter que subentender, que é o que está aqui, a palavra indicação. A indicação inicial é a indicação disso. A indicação de que tal. Se você retirar o de, a indicação inicial é aquela que. Ou seja, aí esse a já passa a ser pronome demonstrativo. Ele afirma que isso não implica alteração. O que ele afirma está errado. Beleza? Vamos mudar de assunto, vamos lá. Agora vamos para a análise sintática. Ele quer saber o seguinte, você pega ouviu-se. O sujeito de ouviu-se é quem? Ó, aí eu já posso garantir que isso daqui não é, né? Por quê? Ele está no singular. Então não tem como. Vamos ver agora quem é. As granadas explodindo entre os restolhos secos do matagal, incendiavam-nos. Ouviam-se lá de dentro, parará, parará, sem labaredas, extintas nos brilhos da manhã, brados de cólera, gritos. Brados eram ouvidos. E aí a resposta dessa questão é a letra A. Brados de cólera eram ouvidos. Aí se eu te perguntar, o que este C aqui é? Quando eu falo brados eram ouvidos, eu pego a forma verbal que tem no C e troco por uma locução verbal. Isso é possível porque esse cara é um pronome apassivador. Estamos juntos? Vamos que vamos. Questão número 5. Boa questão também. O mesmo tipo de cumprimento exigido pelo verbo grifado em uma região de turismo científico ecológico que propicia o crescimento sustentável da população. Disse a vocês, e essa questão aqui é uma questão muito típica de provas da Fundação Carlos Chagas, que quando ele fala de complemento do verbo, exigido pelo verbo, quando ele mencionar isso, eu te expliquei o porquê, ele quer que você mate se ali tem a presença de objeto direto ou de objeto indireto. Quando você fala que propicia o alto crescimento sustentável da população, ele propicia alguma coisa. Propiciar é verbo transitivo direto. O alto crescimento é um objeto direto. Então você vai em busca de uma opção que também tenha objeto direto, que conjugam importância e poesia.
Eu já achei a resposta. É A. Se conjuga, conjuga alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Importância e poesia é um objeto direto. Então a resposta é A. As plantas fósseis são exemplares. Aqui eu tenho um verbo de ligação. Exemplares. Predicativo do sujeito. Serviu de campo de estudo. Aqui é transitivo, só que indireto. De campo de estudos. Objeto indireto. Está na Chapada do Araripe. Um terço está na Chapada. Na Chapada do Araripe indica lugar. Portanto, um adjunto adverbial de lugar. Verbo estar intransitivo. E que corresponde aos estados do Ceará, de Pernambuco, corresponde a alguma coisa. Transitivo indireto. Aos estados do Ceará, de Pernambuco e do Piauí, tudo isso no objeto indireto. Como eu estava em busca de um verbo que trazia objeto direto, a resposta da questão é a letra A. Beleza? Vamos que vamos. Rapidinho, só tentar bater um time aí nos principais pontos, né? Fizemos duas questões de análise sintática. Agora vamos partir, vamos fazer duas questõezinhas de concordância. Na verdade, não são só duas de concordância, não. Pode ser um pouquinho mais. Vamos lá. Questão número 6. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta. Vamos ver. Letra A. Chegou ao fim as campanhas. Aí eu já tenho erro, né? Porque as campanhas não chegou, né? As campanhas chegaram. Então a letra A, fora. A conscientização dos moradores daquela área contaminada pelos resíduos tóxicos acabaram? Não. Acabou a conscientização, que é o núcleo. A conscientização acabou surtindo bons resultados. Então, não é A nem a B. Próxima. C. Os consumidores se mostram engajados na luta pela sustentabilidade e traduzem seu compromisso em tudo aquilo que compram. Essa é a resposta. Vamos ver as outras. Atitudes firmes e claras voltadas para a sustentabilidade na exploração dos recursos da natureza, devem trazer. Atitudes firmes devem trazer lucros promissores. Está fora. Letra E. Deveria ser divulgado claramente? Não, de jeito nenhum. Os princípios deveriam ser divulgados. Então, só para confirmar, a resposta realmente é a letra C de cachorro. Vamos que vamos. Facinho, facinho pra gente, professor. Beleza. Aí pede para você preencher com os verbos aqui. Você vai observar que logo de cara que ele está usando o debater com o pronome passivador. Pode ser debateu-se ou pode ser debateram-se, vai depender do sujeito, né? Mas provavelmente você já percebeu que ali você está falando do pronome passivador. Então, você tem que ficar ligado no seguinte. As questões foi ou foram debatidas? Foram.
Então, se é foram, o certo é plural, né? Então, se o certo é plural, é debateram-se. Fala-se ou falam-se atualmente sobre política? Aí é fala-se. Mas também aqui o cara, para poder marcar plural aqui, ele tem que ser muito ruim, né? Porque, vamos falar a verdade, não tem nenhuma palavra no plural para confundir. Só tem palavras no singular. Aí tá de sacanagem. E a outra, deve considerar as ponderações. As ponderações devem ser consideradas. Então, devem-se considerar as ponderações. Resposta, letra A. Esse C é PA. Esse C é PIS. E esse C também é PA. Vale ressaltar, só para lembrar também, que quando você falar em PIS, o PIS só pode ser usado com o verbo na terceira pessoa do singular. Então aqui, a resposta só pode ser A. E acrescenta essa informação aí, tá? O PA, o verbo vai se flexionar se o sujeito estiver no plural, como é o caso aqui. E outra coisa, né, galera? Só estou fazendo esse plural porque as questões sobre ética e moral é o sujeito também usado no plural. Se fosse a questão, aí teria que ser debateu-se. É debater-se porque questões estão no plural. Aqui deve considerar ponderações, é o núcleo do sujeito. Então, quando você for jogar o plural, é porque ponderações está no plural. Se fosse a ponderação, deve-se considerar a ponderação. Você tem que concordar com o sujeito, tá? Tem que observar, não é só que tem pronome passivador. Tem que observar também que você tem o sujeito no plural para se flexionar. Quando você for trabalhar com o nome determinador do sujeito, independente de quantas palavras apareçam no plural, que não vai importar. Porque se o cara for pronome determinador do sujeito, ele só vai aparecer com o verbo na terceira pessoa do singular. Beleza? Vamos que vamos. Próxima questão. No trecho está diminuindo a nossa capacidade de concentração e contemplação profundas, a estrutura permaneceria correta, caso termo profundas estivesse no singular. Vamos ver aqui. Eu ainda não falei sobre isso, mas eu vou explicar, tá? Aqui é o seguinte. Você tem um adjetivo após dois substantivos. Isso aqui é o assunto de concordância nominal. Quando você tiver um adjetivo após dois substantivos, a gramática permite que essa concordância seja feita de forma gramatical, que foi feito isso daqui, ou seja, ele concordar com os dois, e por isso é o plural, ou a gramática normativa aceita que você faça a concordância só com o mais próximo. E aí, se você for concordar só com o mais próximo, como contemplação é singular, você teria que colocar profunda. A gramática admite essas duas concordâncias, tá bom? Então, permaneceria correto caso o termo profundas estivesse no singular. Permaneceria correto porque faria a concordância atrativa em vez da concordância gramatical. Beleza? Vamos lá. Só tem que tomar cuidado aqui. Se você pegasse, por exemplo, um exemplo assim, tá vendo? Olha só. Quando você fala assim, menino e menina, desculpa.
Olha só. Menino e menina, eu vou usar o adjetivo bonito. Se eu concordar com o mais próximo, eu posso falar bonita. Aí a concordância é chamada de atrativo. Lembrando, você tem um substantivo, mais um substantivo, seguido de um adjetivo. Quando você tem essa construção, substantivo mais substantivo seguido do adjetivo, a gramática permite que você faça concordância atrativa ou gramatical. Se você fizer a concordância gramatical, você teria que falar isso daqui, ó. Bonitos. Você teria que concordar com os dois. E prevalece o masculino. Então você tem aquelas duas opções. Ou você diz menino e menina bonita, ou menino e menina bonitos. As duas são aceitas. Quando você vem aqui, cuidado, né? Que aqui seria uma boa armadilha. O cara sugere que você troque o singular pelo plural e fale respiração e circulação sanguínea ou sanguíneas, concordando com os dois. Só que neste caso você tem um grande problema. Por quê? Compara aqui em cima que você, quando for usar o adjetivo bonito, ele pode tanto se referir a menina, como ele pode se referir a menino. Agora, quando você pega o adjetivo sanguíneo, você tem a mesma estrutura, substantivo, substantivo, seguido de adjetivo. Só que o adjetivo sanguíneo, ele só pode se referir à circulação. Você só pode ter a circulação do sangue, e não a respiração do sangue. Ou seja, isso aqui não seria possível. Então, pode ser, por exemplo, chega uma questão, o cara pergunta, bonita poderia ser transformada em bonitos. Vai te cobrar esse conhecimento. E criar uma armadilha como essa, em que o adjetivo só possa se referir a um dos substantivos, e aí te forçar a falar isso, sanguínea e sanguíneas. Aí você não pode, porque o adjetivo sanguínea só se prende à circulação. Beleza? Vamos que vamos. Próxima. 9. A inclusão de a escrever. Logo após o trecho, já demonstraram que aprender a ler e escrever. Questão maneiríssima. Não implicaria a alteração das formas verbais. Altera e engrossa. Antes de vocês responderem essa questão, eu queria que vocês me dissessem o seguinte: qual é o assunto que ele está trabalhando aqui? Ah, David, é concordância porque está dentro de concordância. Não, mas eu queria uma coisa mais específica. O que ele quer saber aqui? Concordância com o sujeito oracional. Lembra que a gente falou lá no começo do curso? A concordância com o sujeito oracional, ela só pode ser feita na terceira pessoa do singular. Então, quando eu falo aqui, estudos de neurociência já demonstraram que aprender a ler e escrever altera a anatomia. O que altera a anatomia? Aprender a ler e escrever. Isso aqui é um sujeito. Como o sujeito é representado por oração, eu estou falando de sujeito oracional. E se o sujeito é oracional, o verbo só pode ser usado na terceira pessoa do singular. Então, aprender a ler e escrever altera a autonomia, e aprender a ler e escrever engrossa uma estrutura. Os dois são usados na terceira pessoa do singular. Beleza? Vamos que vamos. Então não altera, né? Que foi o que ele falou. Ó, tá certo por quê? Porque ele fala que não implica alteração. Próximo. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase.
Mais uma questão de concordância, mais uma questão boa, que você, para matar, você vai ter que saber trabalhar a ordem da frase. Vamos lá. Há frases que se repetem. Já sei que a letra A está fora. E que exatamente por isso passam a soar como se constituíssem cada uma delas uma verdade incontestável. A letra A está fora. Tem um erro de concordância aqui. Frases sempre haverão. Não. Sempre haverá frases. Frases que acabam. Esse aqui está certo. Esse aqui está errado. Então a letra B também está fora. Quando há muitas pessoas interessam dar crédito a frases feitas, calma. Ó. Interessa. Por quê? Dar crédito a frases feitas em lugares comuns. Sujeito oracional. Então, dar crédito interessa a muitas pessoas. Pô, essa é complicada, né? Porque ele jogou o objeto indireto antes do verbo. E ele pegou o sujeito oracional e jogou depois do verbo. E para piorar, ele colocou o objeto indireto que está pertinho do verbo no plural, para te forçar a pensar que essa cara aqui é plural. Só que você tem que analisar. Não são as pessoas que interessam dar crédito. Dar crédito não interessa. Aí sim. Dar crédito em frases feitas interessa a muitas pessoas. Beleza? Errado. O hábito de repetição mecânica de frases feitas em lugares comuns, bem típica também, né? Sai botando um monte de coisa no plural, frases feitas, lugares comuns, só que o núcleo é hábito. Como o núcleo é hábito, teria que ser singular, então acaba. E a resposta é: cabe aos indivíduos mais conscientes combater o chavão em lugar comum. Aqui você tem o sujeito oracional. Combater o chavão cabe aos indivíduos mais conscientes. A resposta é a letra E. Beleza, garoto. Não, 12 não, 11. A dúvida no trecho, vamos lá. A dúvida angustiante. Os verbos interrogar, determinar e situar-se exerce a função de sujeito da oração em que ocorre. Por isso, a forma verbal são está empregada no plural. Interrogar, determinar com exatidão, situar-se, todos esses atos de liberdade, de decisão, de responsabilidade, são terrivelmente angustiantes. O são concorda com todos. Todos esses atos de liberdade. Isso daqui que é o sujeito. Todos esses atos de liberdade. Na verdade, ele concorda com atos. Desculpe. Atos. Então, a resposta da 11 está errada. Galera, vamos fechar esse bloco aí. A gente continua no próximo.